Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São João Crisóstomo, o Boca de Ouro. São João Crisóstomo é um bispo e doutor da Igreja, muito importante. Ele viveu no século IV e nasceu na cidade de Antioquia, lá onde os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Pois bem, João Crisóstomo nasceu como uma família cristã, mas levou tempo para ele ser batizado. Ele só foi batizado quando tinha mais ou menos uns 20 anos de idade. Mas logo pegou e começou a viver com afinco o seu batismo. Ele quis se dedicar à oração, quis se retirar para a vida de penitência, e a primeira fase da vida de São João Crisóstomo não foi como padre, não foi como pregador, não foi como bispo, não foi nada disso, foi como monge. Ele se retirou para o deserto para fazer penitência, para jejuar, para se encontrar com Jesus. E isso daqui é fundamental. É fundamental nós entendermos quem é este grande bispo, doutor da Igreja. Ele, de uma certa forma, poderíamos dizer, viveu aquilo que Jesus previu para os seus apóstolos. Jesus primeiro chamou os apóstolos e disse, vinde. E é depois, somente depois, é que ele enviou esses apóstolos e disse, ide. Então é necessário estar com Jesus primeiro. E foi exatamente isso que São João Crisóstomo viveu em primeiro lugar. Uma vida recolhida, uma vida de monge, uma vida em que ele buscava cada vez mais o encontro com Cristo. Aconteceu, porém, que ele foi ficando doente. Aquela vida no deserto, de jejum, de vigílias, de penitências, não deu certo com a saúde frágil dele. Então, ele teve que voltar para Antioquia. E aí é que veio a maravilha, ou seja, sendo um homem de Deus, um homem tão amigo de Jesus, o bispo logo identificou que ele deveria ser ordenado sacerdote. Ou seja, é importante que aqueles que vão pregar a palavra de Deus, aqueles que vão falar de Jesus, sejam gente que tenha se encontrado com Jesus, que tenha experiência daquilo que vão falar. Então, já com seus mais de 35 anos de idade, São João Crisóstomo foi ordenado sacerdote. E foi em Antioquia, como padre, como sacerdote, que João Crisóstomo ganhou a fama de Crisóstomo, ganhou este apelido de grande orador. Por quê? Porque ele realmente conseguia a conversão das pessoas. Não era simplesmente uma oratória de beleza que não mudava os corações. Não, ele verdadeiramente conseguiu uma eficácia da mudança de corações de tal forma que influenciou até nos destinos políticos da cidade de Antioquia, que ia ser castigada pelo imperador, mas diante da pregação de São João Crisóstomo, fizeram penitência e a cidade foi salva. Bom, o fato é o seguinte, é que esse homem, esse padre, tão famoso pelas suas pregações, o imperador decidiu, eu quero que ele seja bispo, bispo daqui da capital, de Constantinopla, quer dizer, patriarca de Constantinopla. Mas João Crisóstomo não queria nada disso e não tinha jeito de as pessoas convencerem ele de aceitar aquele cargo. Ele queria ficar tranquilo como padre no seu lugar. O imperador então mandou um mensageiro para conversar com João Crisóstomo, que disse assim, olha, vamos ali, vamos conversar, vem, vamos passear comigo de carroça ali fora da cidade e a gente vai conversando. Era um engano. João Crisóstomo foi aprisionado dentro da carruagem e quando ele
conseguiu sair de lá de dentro, já estava em Constantinopla. Foi ordenado bispo a contragosto, né? E ali começou a sua missão na corte imperial. O problema é o seguinte: o imperador não se dava conta do que é que ele tinha aprontado para a cabeça dele. Por quê? Porque João Crisóstomo era um homem que não se deixava comprar. Ele foi colocado no palácio dos patriarcas de Constantinopla e transformou o palácio num lugar austero. Nada de louças, de coisas preciosas, etc, etc, talheres de prata ou de ouro. Começou a viver como um verdadeiro asceta, como um verdadeiro homem da pobreza, e começou a pregar isso. E do púlpito da Catedral de Santa Sofia, ele dirigia a sua palavra de conversão para aquela corte frívola, né? Para as senhoras da corte, todas maquiadas, todas mais preocupadas com a carne do que com a salvação da própria alma. O grande pregador que agradava começou a desagradar. E, sobretudo, ele, como pastor das almas, via que não podia deixar que certos desmandos acontecessem na corte do imperador. Naquela época, tinha uma grande influência na corte do imperador um eunuco chamado Eutrópio, que era um sujeito bem perverso, bem mau. Ele aprontava de tudo, né, para tirar vantagem. Ele não tinha nenhum medo de mandar condenar pessoas, de falar mal das pessoas, de destruir carreiras, de punir inocentes. E São João Crisóstomo começou a pregar contra esses desmandos. Mas acontece que, na verdade, era São João Crisóstomo quem ia caindo na desgraça. Por quê? Porque as pessoas, acostumadas aos jogos de poder, achavam aquele bispo muito exagerado. Um dia, finalmente, né, o Eutrópio aprontou tanto que a multidão começou a pedir a cabeça dele. E Eutrópio, então, correu para a catedral. Foi pedir abrigo, foi pedir guarida, foi pedir proteção exatamente para São João Crisóstomo. São João Crisóstomo o acolheu. São João Crisóstomo o protegeu para que ele não fosse linchado. Mas, quando a multidão entrou na catedral, São João Crisóstomo silenciou o povo, dizendo que ia fazer uma homilia, um sermão para eles. E então, quando todos estavam em silêncio, prontos para ouvir o bispo, São João Crisóstomo puxou uma cortina e estava lá desfigurado, cheio de medo, o Eutrópio. São João Crisóstomo, então, começa a homilia com a seguinte frase da Sagrada Escritura: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mataiotes mataiotetum, caipanta mataiotes. Sim, vazio. Vejam, o homem que antes estava glorioso, que mandava em tudo, que era quase o imperador do Império Bizantino, está aqui, medroso e desfigurado. Vejam como tudo é vão, como tudo é passageiro. E começou a pregar para as pessoas. E dali tirou grande proveito espiritual para as pessoas. Eutrópio, que caíra em desgraça, tornou-se uma ocasião de pregação para a conversão das pessoas. Mas São João Crisóstomo continuou, né, o seu caminho de verdadeiro profeta. Depois desagradou a imperatriz. E aí sim, né, a imperatriz Eudóxia, esposa do imperador Arcádio, não gostou nada da coisa e, para fazer de uma longa história, uma história curta,
depois de várias perseguições, de sínodos condenando São João Crisóstomo, etc., etc., do povo defendendo o bispo contra a imperatriz, finalmente, no fim das contas, a imperatriz conseguiu que São João Crisóstomo fosse exilado. E o pobre bispo, alquebrado na sua saúde, levado de forma violenta para lugares longínquos, no sol, sem cuidados com a sua saúde, morreu. E morreu heroicamente, defendendo, né, a verdade da fé. Eudóxia, como uma espécie de nova Herodíades, né, recebia São João Crisóstomo, como outrora Herodíades recebeu a cabeça de São João Batista, feliz e contente. Mas lá no céu, São João Crisóstomo, né, está na glória. E Eudóxia nós não sabemos onde ela está. Um homem fiel, um homem de Deus, um homem santo, um homem que soube dar a vida para pregar o Evangelho mesmo no meio da corte, mesmo no meio dos políticos, diríamos nós, hoje em dia. Não podia se calar. Que São João Crisóstomo, de lá do céu, interceda por nós e nos dê verdadeiramente dias em que os nossos políticos se abram para ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.